Queremos convidar você e sua família para participar conosco na Igreja Evangélica Avivamento Bíblico em Foz do Iguaçu, na Vila Yolanda, Rua Francisco Guaraná de Menezes, número 82. Domingo, às 18 horas, culto da família. Segunda-feira, às 20 horas, estudo da Palavra de Deus. Terça-feira, às 20 horas, culto de milagres. Sexta-feira, às 20 horas, culto de celebração ao Senhor. No Morumbi 2, Rua João Batista Frígula, 502. Domingo, 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical. Domingo, às 19 horas e 30 minutos, culto da família. Quinta-feira, às 20 horas, campanha de milagres. No Jardim das Flores, Rua dos Cravos, 803. Domingo, às 19 horas e 30 minutos, culto da família. Terça-feira, às 20 horas, culto de oração. Quinta-feira, às 19 horas e 30 minutos, campanha de milagres. Sexta-feira, às 20 horas, estudo da Palavra do Senhor. No Jardim São Roque, Rua Jacomo Savaris, 928. Domingo, 19h30, culto da família. Terça-feira, às 20 horas, estudo da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, campanha de milagres. Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, uma igreja que ama você. Olá, amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, com a sua família. Programa Compartilhando o Evangelho, chegando mais uma vez aqui na TV Com Voz, para trazer uma palavra, trazer uma reflexão muito especial ao seu coração. No programa de hoje, eu vou fazer menção do Evangelho em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 37 ao 39, quando Pedro, o apóstolo São Pedro, ele, no dia de Pentecostes, ele faz um discurso, uma pregação, porque as pessoas estavam perguntando o que havia acontecido, porque os discípulos, aqueles 120 homens e mulheres que estavam no cenáculo, eles saíram do cenáculo falando em línguas e outras línguas, e pregando sem temor, falando sem nenhum medo. E eles perguntaram o que era aquilo, dizendo alguns que eles haviam se embriagado. E o apóstolo São Pedro então toma a palavra e faz uma grande pregação, dizendo que aquilo não era embriaguez, mas era o cumprimento da palavra dita pelo profeta Joel no Antigo Testamento. E chega no versículo 37 do capítulo 2, ele vai responder ao questionamento. Está escrito assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então Pedro faz aquela pregação, proclama aquela mensagem, apresentando Jesus Cristo, apresentando a promessa do Espírito Santo, dizendo que o Pentecoste, ou no dia de Pentecoste, naquela festa dos judeus, onde aqueles homens e mulheres que haviam estado com Cristo durante o seu ministério, estavam ali orando, mais ou menos 10 dias, e aí eles saem, estavam fechados por medo dos judeus, agora eles saem com toda a autoridade, sem nenhuma preocupação da represália ou da reprimenda, ou até mesmo de serem agredidos pelos judeus e os doutores da lei, a liderança religiosa da época. Pedro então começa a pregar, começa a falar desta promessa que havia sido feita por intermédio de Joel, apresenta Jesus. Então os homens e mulheres ali se arrependem e eles perguntam, diz o texto que eu li, eles ouvindo isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que nós devemos fazer? Então Pedro toma a palavra e diz: arrependei-vos cada um de vós e sejais batizados em nome de Jesus, para que vocês sejam perdoados e recebam o dom do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para os vossos pais, para quem está perto e também para quem está longe. Eu estou trazendo essa reflexão aqui hoje, trazendo esse compartilhar desse momento, porque nós da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, aqui na cidade de Foz do Iguaçu, no último sábado
no último sábado, dia 22, nós tivemos na nossa igreja o batismo. Nós tivemos ali a cerimônia do batismo, onde algumas pessoas foram batizadas. E você vai acompanhar aqui algumas imagens. Enquanto eu estou falando, você vai ter aí a oportunidade de ver algumas imagens do que aconteceu, do batismo, né? Esta palavra de Pedro, ela está de acordo com aquilo que o próprio Cristo, o próprio Jesus havia falado. No Evangelho de Lucas, por exemplo, de Marcos, melhor dizendo, por exemplo, no capítulo 16, versículos 15 e 16, ele disse para os apóstolos: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. E o mesmo Jesus, agora, quem vai dar testemunho disso é o evangelista Mateus, no capítulo 20, do versículos 16 ao versículo 20, ele também vai dizer isso, Jesus dizendo para os seus discípulos: portanto, ide e ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, levando-as ou induzindo-as a guardar tudo aquilo que eu tenho ensinado a vocês. Então, o que Jesus disse no Evangelho vai começar a acontecer agora, a partir do início da igreja. Quando Pedro faz esse discurso e essas pessoas, elas se arrependem, diz a palavra que naquele dia, mais ou menos 2.900 e tantas pessoas acreditaram naquela mensagem e foram batizadas. O Atos do capítulo 2, aí na sequência, vai dizer que naquele dia quase 3.000 almas se renderam ao Senhor. Quando a Bíblia se refere a almas, está dizendo pessoas. Então quase 3.000 pessoas, ou seja, mais de 2.900 pessoas ouviram essa mensagem anunciada pelo apóstolo Paulo, melhor, pelo apóstolo Pedro e pelos demais apóstolos que estavam juntos ali, e se arrependeram e aceitaram a mensagem e foram batizados, então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa prática na igreja, ela vai se tornar-se uma rotina, ela vai se tornar-se rotineiro. Todas as pessoas que vão aceitando o Evangelho, que vão aceitando a mensagem do Senhor, elas acabam se rendendo ao Senhor, e o processo do batismo, ele acaba sendo algo natural. É importante mencionar aqui que o batismo é um mandamento, é uma ordenança do próprio Cristo. Para alguém fazer parte da igreja, para alguém ser inserido como membro de uma igreja cristã, ele precisa passar pela prática do batismo. Foi o que aconteceu no último sábado, no dia 22, aqui na Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, na cidade de Foz do Iguaçu, mais especificamente no templo da igreja, ali na Vila Yolanda, na rua Francisco Guaraná de Menezes, número 82. Você é o nosso convidado para estar participando da nossa igreja, ouvindo, compartilhando o Evangelho e sendo abençoado pelo grande Deus. Eu não tenho dúvida que aquela mensagem que Pedro pregou, que Pedro ensinou e contagiou o coração daquelas pessoas, é a mesma mensagem que nós pregamos nos dias de hoje e também contagia o coração de muitas pessoas. Eu gostaria que você, que ainda não ouviu esta mensagem de forma clara, possa ter a oportunidade de ouvir a mensagem de forma clara e decidir-se pelo próprio Cristo, tá ok? Caminhando aí para a parte final do programa, eu quero deixar uma palavra de oração, eu quero orar em seu favor. Pai, no nome de Jesus, eu te glorifico e te exalto pela sua bondade, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez na TV Confoz, compartilhando a mensagem do Evangelho. As pessoas que nos acompanham, Senhor, em muitos lugares aqui na cidade, muitos lares, no hospital, pessoas que nos acompanham nos hotéis, que o Senhor possa estar abençoando, alcançando e derramando graciosamente a sua bênção no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus Cristo, o programa Compartilhando o Evangelho está chegando ao final. Deixo aqui sempre no decorrer da programação nossos endereços e também o nosso contato, Facebook, Twitter, WhatsApp. Nosso contato você tem aqui, sempre na tela da sua TV quando nós estamos falando, tá ok? Um abraço, até o próximo programa, se Deus quiser. Fique com Deus.